Opa, pessoal, continuando a aula, fiz uma pausa que eu estava com sede, né? E eu estou colocando os vídeos direto sem edição, tá ok? Então, os últimos conceitos, né? Repouso, movimento e trajetória. A ideia de repouso e movimento, para começar, né? Você deve evitar aquela coisa de tentar avaliar a realidade usando seus cinco sentidos, tá? Normalmente não é muito legal isso aí, tá? Por exemplo, se eu falasse para você, nesse exato instante, você deve estar sentado aí na cadeira ou deitado na cama assistindo a aula, né? Você está em repouso ou em movimento? Pensa um pouquinho aí. Claro que essa é clássica, né? Você já sabe, eu coloquei aqui o planeta Terra. Você está mais ou menos por aqui, ó, em Jundiaí, né? Nunca fui muito bom de geografia, mas está mais ou menos por aqui. Claro que você está em movimento, né? Na verdade, a gente calcula em sala de aula. Você não só está em movimento, você está se movendo muito rápido, tá? Porque você está se movendo junto com a Terra. Na verdade, você tem dois movimentos. Esse é um movimento de rotação e de translação em torno do Sol, né? Por isso que eu coloquei aquela figura anteriormente, né? Se a gente está se movendo tão rápido, né? Por que a gente não sente isso? Só lembrar de novo da Eva, né? Das três grandezas da Eva, só uma delas você sente, falando nesse sentido, né? Que é a aceleração, tá? Em outras palavras, você não sente espaço, nem sente a velocidade. Por mais rápido que esteja, o corpo humano não vai sentir velocidade, né? Tanto que você pode viajar de foguete para a Lua, tá? O que você sente é a aceleração ou a desaceleração, né? Por isso que os momentos vitais, cruciais numa viagem espacial seria a decolagem, né? E depois o pouso, que é quando você tem uma aceleração e uma desaceleração. E o nosso corpo não suporta acelerações muito elevadas, não. Tá bom? Por que eu mencionei isso? Né? Se você não pegar os seus cinco sentidos como referência, como é que eu vou fazer para saber se eu estou em repouso ou se eu estou em movimento? Né? Você tem que lembrar que repouso e movimento são conceitos, são grandezas relativas. Tá? Como assim? Elas dependem do referencial que você adotar. Né? Então, por exemplo, aí, se eu colocar outra figura para ilustrar isso aí, né? Falar de repouso e movimento. Agora eu me perdi que tem muita figura aqui. Né? Vamos deixar por enquanto sem figura. Então, vou só deixar isso aqui que eu vou usar depois, né? Colocar isso aqui. Para você poder fixar a ideia de repouso e movimento, você tem que se lembrar que se você colocar um certo referencial, você pode estar em repouso. Se você pegar um outro referencial na mesma situação, você pode estar em movimento. Na verdade, tem uma figura melhor aqui, vocês vão me perdoar. Tá? Vamos abrir isso aqui de novo, né? Para ilustrar isso aqui, vamos pegar essa figura aqui, ó. Cadê que tem? Essa aqui tem um monte de personagem, né? Então, veja a situação, né? Magali está correndo atrás da Mônica e do Cascão, tá bom? Nessa situação, você poderia falar, os três estão intrinsecamente em movimento. E não é verdade isso, tá? Por exemplo, se eu olhar o Cascão, eu posso fazer a seguinte frase. O Cascão, em relação ao pacote de pipoca que ele está carregando, né? Ele está em repouso. Tá? Como assim? Tá? O pacote de pipoca se move com a mesma velocidade que o cascão tem. Por quê? Porque o pacote de pipoca é segurado pelo cascão. Né? Então, se você levar adiante esse raciocínio, você vai perceber que qualquer coisa que esteja no corpo do cascão, né, seria um referencial para o qual ele está em repouso. Né? A roupa dele, por exemplo. Né? Isso aqui faz sentido porque sempre pensa lá o que você diria para sua mãe, né? Se você falasse, mãe, minha roupa tem uma velocidade diferente da minha, o que ia acontecer? Você ia ficar pelado. Né? Se você estiver a 100 km por hora, por exemplo, e a sua roupa estiver a 110, aí a sua roupa estaria fugindo de você. Né? E você estaria correndo atrás dela, uma situação bem ridícula. Tá? Então, qualquer coisa que esteja no objeto é um ponto de referência para o qual o objeto está em repouso. Né? Você pode falar o cascão está em repouso em relação ao pacote de pipoca, o cascão está em repouso em relação ao cabelo dele, o cascão está em repouso em relação à roupa dele, e assim por diante. Tá bom? Mesma coisa poderia ser feito com a Mônica. Né? E se eu pegar o desenho como um todo, se eu falar que os três estão andando para a direita,
Se eu der um valor de velocidade, se eu colocar 10 metros por segundo, 10 metros por segundo e 10 metros por segundo, tá bom? Eu poderia pensar a seguinte situação, né? A Magali está em repouso em relação à Mônica. A Mônica está em repouso em relação ao Cascão. Na verdade, os três estão em repouso um em relação aos outros, né? Porque eles têm a mesma velocidade escalar, que é 10 metros por segundo, tá? Então, o que a gente pode pensar de tudo isso, né? Que não existe repouso nem movimento absoluto, tá? Qualquer móvel vai estar sempre em repouso em relação a alguma coisa e vai estar sempre em movimento em relação a alguma coisa. Basta você pensar e você achar esse alguma coisa que seria o referencial no caso. É claro que para os probleminhas de cinemática, né, a gente tem que adotar algum porto seguro, seria isso? Né? Seria um referencial que a gente acredita que está em repouso intrinsecamente, apesar de não estar. No nosso caso é terra, né? A gente está todo mundo se movendo em relação à Terra o tempo todo, ou está em repouso em relação à Terra o tempo todo. Tá? Então, para nós, o referencial, quando nada é dito, seria a Terra. Agora, lógico, se você gosta de filosofia, por exemplo, né, esse tipo de discussão, aliás, tem um impacto grande na filosofia. Durante um tempo, as pessoas, os cientistas, né, pensaram, será que existe algum ponto que eu possa falar que está em repouso absoluto? Né? Durante um tempo, pensaram no Sol, que era uma coisa meio lógica, né? Porque a teoria era que a Terra girava em torno do Sol, né? Então o Sol estaria em repouso. Só que mais tarde descobriram que o próprio Sol está em movimento, né? Então hoje a ideia aceita é que você não vai ter um ponto em repouso absoluto, tá bom? Bom, na sequência, um conceito que vem, de certa forma, disso aí, né? Seria o conceito de trajetória. Ah, professor, esse eu sei o que é. Trajetória é o caminho do móvel. Na verdade tá? Só que essa definição ela é perigosa, tá? Se você olhar um livro de física, vai estar escrito que trajetória seria o lugar geométrico das posições ocupadas pelo móvel ao longo do tempo. Então, tipo, se eu começar a cronometrar a Mônica desde o instante que ela pulou, ela passou pelo muro, né? Então, no primeiro instante, ela estava aqui, sei lá, um segundo depois ela estava aqui, um segundo depois ela estava aqui e assim por diante. Tá? Se você unir todos os pontos, né, você obtém a trajetória. Tá? Ah, professor, mas é o caminho. 90% das vezes, 99% das vezes, realmente é o caminho. Tá? Mas a gente vai saber a definição, né, que é o que eu falei, seria o lugar geométrico das posições ocupadas pelo móvel ao longo do tempo. Né? Falando do caminho, né, essa trajetória da Mônica nessa situação da tirinha, por exemplo, é uma série de curvas. Tá? Então não tem muito problema. Não parece dúbio, só que tem problema sim. Como sempre na física, né? Nem tudo é simples. Né? Se você olhar, por exemplo, essa outra situação, tá? Vamos pensar, voltar com o aviãozinho do Dick Vigarista, né? Coloca ele aqui. Vamos nos concentrar no movimento da hélice aqui. Eu vou marcar um ponto na extremidade da hélice, né? Vou colocar aqui, por exemplo. Tá? Qual seria a trajetória desse ponto em azul? Né? Pergunta essa, pensa um pouquinho aí. Como eu já falei que depende do referencial, a gente poderia pensar assim. Para você que está aqui, ó, na frente da tela do computador ou do celular, né? O que você veria? Né? Você veria como o avião está se movendo, aqui aparentemente da direita para a esquerda, né? Nesse sentido e direção, né? Ao longo do tempo, você iria ver a hélice fazer isso aqui, ó. Esse movimento que seria helicoidal, né? Você chama de espiral, tá bom? Só que você não pode afirmar que a trajetória é um helicoidal e ponto final, por quê? Porque você está dizendo isso em relação a você, né? Se eu pegasse em relação ao vilão, que está aqui, ó, né? O que ele vai ver? Ele não vai ver esse movimento que ele está fazendo para a esquerda. Se ele olhar para frente, ele vê a hélice fazendo isso aqui, ó, um círculo. Tá bom? Ele não consegue ver esse helicoidal de forma alguma. É você que vê a helicoidal, porque você está do lado de fora. Então, que conclusão que você tira? Que a trajetória depende também do referencial. Uma outra situação que você vê, que é exemplo disso,
Estou colocando exemplos marcantes, né? Que seriam situações em que fica óbvio isso aí, né? Essa é a mais clássica de todas, que seria um avião soltando um objeto. Pode ser uma bomba, pode ser um pacote de entrega, sei lá, algo parecido, né? Se você é um observador externo ao avião, tipo esse aqui, né? Você vai ver essa curva como a trajetória. Na verdade, é uma parábola, a gente vai aprender melhor quando a gente vir queda livre, né? Quando a gente ver queda livre, né? Só que para o piloto do avião está dentro do avião, então ele se move junto com o avião, né? Conforme ele olha esse pacote caindo, o que ele vai ver? Ele vai vendo uma reta vertical para baixo. Perceba isso. Tá? Ele não consegue ver essa curva, né? Porque ele está dentro do avião, ele tem o movimento do avião que é para horizontal para a direita. Tá? Então esse movimento ele não vê porque ele está dentro do avião. Né? O que ele vê é só o movimento do pacote caindo embaixo dele. Tá? E o pacote realmente vai cair embaixo dele, desprezando, né, o atrito com o ar, ele acompanha a velocidade horizontal do avião. Como eu falei, a gente vai ver melhor isso em queda livre. Né? Então, novamente, nós temos duas trajetórias distintas de um mesmo evento, né, apenas mudando o referencial. Para o referencial aqui na Terra, a trajetória é esse arco de parábola aqui. Tá? Para o piloto do avião, a trajetória é uma reta vertical para baixo. Duas coisas bem diferentes. Tá bom? Então, hoje a gente vai dar uma parada por aí. Fiquem bem, né? Boa quarentena para todo mundo.